Igreja, um prazer estar com vocês, uma alegria participar dessa conferência junto com o meu irmão Marcílio, pastor Marcílio. É uma alegria estar com vocês. E vir para Presidente Prudente, que é uma cidade onde eu morei com os meus pais, os meus irmãos, por mais de 15 anos. Eu só saí daqui para ir para São José dos Campos para trabalhar no Ministério Fiel. E voltar para essa cidade é voltar para uma cidade que é familiar a mim, bairros que eu conheço, que eu lembro, eu e o Davi fazendo as nossas brincadeiras, a gente gravava vídeos no YouTube na época, antes de YouTuber existir. Enfim, voltar para cá é voltar para memórias, e voltar para essa igreja é voltar para a memória de que Cristo salva pessoas e transforma pessoas. E é tão bom saber que isso é verdade não só na igreja onde eu congrego, lá em São José dos Campos, mas é verdade aqui. É verdade nas igrejas que estão se reunindo de forma escondida na China, as igrejas na Ucrânia, com medo de bombas caindo sobre elas, igrejas ao redor do mundo. Grupos de pessoas ao redor do mundo podem se reunir, porque Cristo transforma vidas. Cristo ama pecadores e os transforma. Obrigado, Davi. Amo você, cara. Valeu. Davi está me aguentando como irmão já há quase 40 anos. Irmãos, eu vou convidá-los a abrirem as suas Bíblias em João 17. João capítulo 17. Charles Spurgeon disse que não existe um capítulo da Bíblia mais importante do que outro, porque toda a palavra é inspirada. Mas Charles Spurgeon diz assim: se existisse um capítulo mais importante do que dos outros, seria João 17. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia em João 17 e achando, vamos conversar com o nosso Salvador em oração. Senhor Jesus Cristo, nós chegamos na sua presença, nesta linda conferência, promovida pelos jovens desta igreja, e pedimos a sua bênção sobre esses jovens. Que a verdade da sua palavra nunca saia dos seus corações. Que os jovens dessa igreja nunca cheguem ao momento onde a tentação do mundo é tão grande que eles dão as costas para a sua palavra e procuram a escuridão em vez da luz que vem da sua palavra. Senhor Deus, nós pedimos isso não só pelos jovens desta igreja, os jovens da minha igreja em São José dos Campos, mas pedimos isso por nós mesmos. Proteja as nossas almas e nos mostre o seu amor. Em Cristo Jesus. Amém. John Knox, o reformador John Knox, quando ele estava no leito da cama, ele chamou a esposa e ele falou: leia João 17 para mim. João 17 é um capítulo onde Jesus fala do versículo 1 até o último versículo do capítulo, versículo 26. Mas ele não está falando conosco. Ele está falando com seu Pai em oração. Ele será traído no próximo capítulo. É a noite onde ele não vai dormir. Ele vai da presença do seu Pai, capítulo 17, para a presença de Judas, o traidor. E assim caminha para a cruz nos próximos capítulos. João 17 é o capítulo que a gente não saberia o que Jesus disse ao seu Pai em oração se o próprio Senhor não tivesse inspirado estas palavras para que a gente pudesse lê-las. No versículo 1 de João 17 diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus,
tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Irmãos, nossa meditação essa noite diz a respeito do porquê as Escrituras são centrais. Porque o foco está nas Escrituras. Na Igreja de Jesus Cristo e na liturgia do culto, há muitos aspectos que são proveitosos. Há muita coisa boa que acontece aqui. Você pensando na sua igreja, se você não é desta igreja, mas pense no culto, que você vai participar, inclusive, amanhã. Não tem oração? Não tem cântico? Não tem um momento, talvez, de deixar uma oferta? Oração pelas crianças, talvez? Esses momentos são belos, esses momentos são saudáveis, mas não são o foco do culto. Por quê? Porque o foco do culto, o centro do culto da igreja é o púlpito, é a Bíblia sendo aberta. Alguns anos atrás, o Ministério Fiel ofereceu como se fosse um tour da Europa às cidades centrais da Reforma. E depois houve gravação, e ali você podia visitar. Se você fosse nesse tour, eu não acompanhei, mas eu vi as fotos depois. As principais igrejas que visitaram, as igrejas da Reforma. E olha que interessante, o púlpito não era aqui na frente, às vezes era no meio da igreja, o pastor tinha que subir como se fosse uma escada e ficava num lugar mais alto. Não tinha microfones, então ele ficava num lugar mais alto, soltava a voz e o som tende a cair, então todos podiam ouvir o pregador. Mas por que isso? Porque essa imagem de a igreja, a palavra de Deus, as Escrituras sendo abertas no meio do povo, como se fosse algo central ao culto. Aqui em João 17, na oração que Jesus Cristo faz ao seu Pai, ele ora pelos seus. E isso, irmãos, não é o foco aqui da nossa pregação, mas eu preciso chamar a sua atenção para isso. Cristo está há alguns minutos antes de ser traído e ele não está orando por ele mesmo. Ele está orando pelos seus discípulos. Isso nos mostra logo de cara o coração do nosso Salvador. Ele ama aquelas suas ovelhas. Ele vai enfrentar o traidor. Ele vai enfrentar aquele que o acusa. Ele vai enfrentar a cruz e o sepulcro. Mas nesse momento ele não ora por si e sim por nós. E eu gostaria de destacar 4 maneiras que ele ora por nós. Jesus, mundo, fonte, futuro. Jesus, mundo, fonte, futuro. Primeiro, Jesus. Aqui no versículo 6 e depois até 8, vamos fazer a leitura. Versículo 6. Eu manifestei o teu nome aos homens que me deste deste mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. São palavras generosas do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, Pai, os discípulos têm guardado a sua palavra. Na verdade, pisaram muito na jaca. Mas o nosso Senhor, ele olha pelo olhar da obra que Deus está fazendo no meio dos seus discípulos. Daqui a pouco, o próprio Pedro vai negar o seu Salvador. E mesmo assim, Jesus diz assim, Deus, Pai, aquele que o Senhor me confiou em minhas mãos, eles estão guardando a sua palavra, eles ouviram a palavra, eles receberam a palavra. Ainda no versículo 7 e 8, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E elas a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. O que isso diz a respeito de Jesus? A primeira menção de palavra aqui nessa oração. Jesus Cristo está dizendo ao seu Deus, a palavra chegou a teus discípulos, eles receberam a palavra
E qual foi o efeito disso? Qual foi a consequência disso? Creram que eu vim de ti. Irmãos, essa é o primeiro impacto da Escritura salgada, a Escritura inspirada. O primeiro impacto ela aponta que Jesus não é mero profeta, mas que ele vem enviado pelo Deus Criador. Jesus, vez após vez, nesse capítulo, se refere à sua missão. Ele foi enviado por Deus. Ele, sendo Filho de Deus, participante da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, ele toma forma de homem, deixa a glória dos céus, vem aqui na tristeza da nossa realidade, caminha entre nós, compartilha a palavra de Deus, os homens ouvem a palavra de Deus e o primeiro impacto esse homem não é apenas um homem, ele tem uma origem divina. Jesus Cristo, na sua oração, ele está dizendo ao seu Pai: a missão foi cumprida. Eu vim e fiz o que eu pretendia fazer. E o primeiro item fazer com que os homens conhecem que eu fui enviado pelo meu Pai. No versículo 9, Jesus Cristo vai dizer: é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo. Essa oração específica de nosso Senhor Jesus Cristo, ele não está orando por todos que existem no mundo, mas o seu olhar nesse momento, antes de ir à cruz, é por aqueles que vão ouvir a palavra de Deus e crer em Jesus Cristo. Eu rogo por esses que me deste, porque são teus. Ora, diz o versículo 10, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Isso é uma afirmação a respeito da divindade. A divindade de Jesus Cristo. Nenhum judeu que não fosse, na sua, tendo a decência de pensamento, diria uma coisa dessas, que o que eu tenho, o Deus Todo-Poderoso tem, e o que Ele tem, eu também compartilho. Jesus diz essas palavras porque Ele é Deus, se faz referência à sua divindade. Mas Ele vai além, Jesus mundo, olha o versículo 13, mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos, ou a minha alegria. Há um sentido ali onde Jesus Cristo está dizendo: eu vou para os céus para que os homens, os meus discípulos, podem conhecer a alegria plena, o que parece muito estranho, porque ao meu ver, talvez ao nosso ver, seria muito melhor, a alegria seria muito mais plena se Cristo ficasse aqui conosco. E Ele está aqui conosco. Mas o ponto do Senhor Jesus Cristo é que Ele vai desenvolver a nossa alegria através do Espírito Santo. E o Espírito Santo vem fazer aquele papel quando Jesus volta para a presença do seu Pai. E aí em versículo 14, olha ali. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Jesus está dizendo: eu vou embora, com data marcada para voltar, mas eu não estou levando a minha palavra embora, a palavra fica. A palavra através de qual eles conheceram quem eu sou e o Deus que me enviou, esta palavra continua. O pastor Marcílio estava comentando sobre a promessa de Jesus Cristo, que nenhuma vírgula vai acabar. Quantos imperadores já acabaram? E a vírgula ainda está lá. Vencido por uma vírgula. 10-0 para a vírgula. A palavra continua, os impérios caem, os reis morrem.
nós morremos. O tempo anda, a vírgula continua, a palavra continua. E Jesus Cristo está dizendo, eu vou para o meu Pai, mas eu lhes tenho dado a tua palavra, nesse sentido de que a sua alegria seja completa. E o mundo, diz o versículo 14, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Irmãos, esse é um sentido, o mundo não nos odeia, ela odeia o Salvador que ela vê em nós. Ela odeia a palavra que nós trazemos, esse é o fato. Se você pegar a sua palavra e abandoná-la, se você negar o seu Salvador, o mundo, de repente, deixa de te odiar. Não leva para o lado pessoal, não é que o mundo odeia você. O mundo odeia a palavra que você tem nas suas mãos. É uma palavra difícil de engolir. É uma palavra que nos constrange, nos chama de pecadores. É uma palavra que para o judeu era tão difícil ouvir a palavra, porque era uma palavra que dizia para o judeu, você não é capaz de se salvar. O judeu pensava assim, que olha, eu como filho de Abraão, eu recebo, eu mereço ser aceito na presença de Deus, como se fosse esse copo precisa estar cheio para chegar na presença de Deus. Só por ser filho de Abraão, já está esse tanto cheio, agora eu só preciso completar. E talvez algumas tradições religiosas vão ensinar isso também, que por alguma razão você consegue terminar a sua justificação, ou talvez pelas obras, ou talvez através de uma lei, ou através do dízimo, você consegue se salvar. E as Escrituras vão dizer, miserável homens que somos, quem nos livrará? O Senhor Jesus Cristo nos livra. O Senhor Jesus Cristo nos salva. Ele não apenas julga, ele não apenas diz que o copo está vazio, mas ele diz que o copo está trincado, ele joga fora o copo. E ele diz, vinde a mim, o meu corpo foi quebrado, e eu sangrei na cruz. Comi e bebi de mim. Que copo miserável é esse? Esse tanto de justiça que você acha que faz você justo aos olhos de Deus, homem, você precisa ser transformado de dentro para fora. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus, mundo, fonte e futuro. Fonte. Ali no versículo 15, João 17, Jesus ainda falando com seu Pai. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. O que ele está pedindo? Versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus, cara, isso é tão precioso, porque nenhum discípulo de Jesus estava nesse momento pensando como serão os próximos séculos de cristianismo. Jesus estava pensando nisso e orando por isso. Os discípulos estavam naquela noite pensando, cara, e se os soldados romanos vêm aqui? Eu estou ouvindo falar que o Judas foi e entregou e que ele está a caminho daqui. Estava todo mundo pensando no aqui e agora. E o olhar de Jesus é lá na frente. Ele está orando por eles e por nós. Eu vou chegar a esse ponto. Jesus diz assim, olha, eu não peço, Deus, que você, Pai, que você os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Eu peço que santifique-os na verdade. Como é que nós somos guardados do mal, sendo que nosso dia a dia é num mundo mal? Como é que Deus Pai responde essa oração e nos guarda do mal? Versículo 17.
santifica-os na verdade. Santificar no sentido de separar, lavar, manter santo, manter como Cristo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos, você quer saber por que na igreja, na liturgia, na vida cristã, as escrituras são centrais? O foco está no Evangelho. Primeiro, porque ela revela Cristo. Primeiro, porque Cristo deixou somente ela. E terceiro, porque é a palavra de Deus que nos santifica e que nos guarda do mal. Se você pensa nos perigos que estão ao redor da sua alma e você deseja evitá-las, a resposta bíblica é as Escrituras. Nós somos santificados, nós somos guardados, nós somos protegidos, nós somos abraçados pelo nosso Salvador. Na verdade, a palavra é a verdade. Irmãos, nenhum herege virou herege tentando defender a palavra, a verdade. Nenhum herege virou herege ou cometeu heresia tentando defender a verdade. Aquela heresia, por exemplo, de que Cristo não é Deus. Não foi um teólogo que falou assim, olha, eu quero ter o máximo de respeito às Escrituras aqui, não quero errar, e ele cai na heresia que diz que Jesus não é Deus. Não, nunca é assim. A verdade é como se... A verdade, usando a linguagem bíblica, a verdade é como se fosse luz. E quando você chega à luz, ela revela os seus pecados. A heresia esconde os seus pecados. É no sentido contrário. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim, diz o versículo 18 de João 18. João 17, versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por eles, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. João 17, versículo 20, é o versículo que inclui o nome desta igreja. Esta igreja está no versículo 20. O seu nome, se você está em Cristo, está no versículo 20. Porque Jesus Cristo diz assim, não rogo somente por estes, ele estava orando pelos os discípulos que estavam seguindo, mas também por aqueles ali em 2025, em Presidente Prudente, que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Como é que as pessoas vêm a crer em Cristo, hoje, em plena 2025? Por intermédio da sua palavra. Irmãos, por que é que as Escrituras são centrais à nossa igreja, ao nosso culto? Porque é por meio das Escrituras, é por meio da palavra, que Jesus Cristo é conhecido. Eu lembro a minha primeira experiência, isso já faz mais de 15 anos no seminário. Eu era alguém que gostava de meio sistemático. Não é todo aluno de primeiro ano no seminário que é assim, são poucos. Eu fui parte desses poucos, que é o quê? Aquele rapaz que começa a aprender um pouco, ele já sai tendo opinião sobre tudo, porque ele aprendeu um pouco. E eu lembro que nessa fase de, cara, tanta doutrina boa, eu lembro que um comentário que eu fiz sobre EBD, eu estava criticando as tiazinhas que ensinam EBD, as professoras. Eu só que não conversando com elas, conversando com alguém, né? Um amigo, irmão. E eu falei, puxa, na EBD, nas aulas das crianças, eles estão ensinando a historinha bíblica, tinha que ensinar essas doutrinas aqui, ó.
Não é para ser leite, tem que dar carne mesmo para a criançada, porque no seminário aprender como é importante, soberania. Eu lembro que eu fiz um comentário com esse rapaz. Falei, puxa, eles estão ensinando lá na escolinha aquele cântico, 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Taralalá. E tinha que te ensinar isso aqui. Que bom que Jesus é paciente conosco, né? Mês passado, eu e a minha esposa lançamos um pequeno material de histórias bíblicas para a IBD, porque Deus muda a gente, e amém por isso. Mas por que é que as Escrituras são centrais? As Escrituras, primeiro, porque elas revelam Cristo. Segundo, para a nossa alegria. Terceiro, para nos guardar do mal. Quarto, porque é através da palavra que outras pessoas venham a conhecer a Cristo. Mas quinto e último, as Escrituras são centrais, porque através delas nós conhecemos o amor de Cristo. Desculpa, versículo 26, o último versículo do capítulo. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. O Senhor Jesus Cristo, falando com seu Pai, numa oração particular, que a gente só tem acesso, porque foi inspirado aqui no nosso texto. O Senhor Jesus Cristo diz: Pai, eu queria que eles soubessem o quanto eu os amo e o quanto eu sou amado por você. Irmãos, a gente precisa fazer uma aplicação direta esta noite. Eu te pergunto, você se sente amado por Jesus Cristo? A palavra dele é para explicar, desenhar, descrever, proclamar o amor de um Deus que amou tanto, que enviou seu Filho, que o Pai amava tanto, para que o seu Filho, ao encontrar pecadores que o Filho amava tanto, entregasse a sua vida para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Santifica-os agora, Pai, na verdade. A tua palavra é a verdade. Você se sente amado por Jesus Cristo? Queridos, ao terminar a nossa conferência, não podemos cair no erro de aprender tanto sobre a Escritura, que a gente chega à Escritura olhando com o olhar. Deixa-me ilustrar isso. Eu estava caminhando pelo shopping com os meus filhos, na época eram 3, agora são 4. E era uma daquelas tardes, sabe, pais, quando você quer deixar a mamãe em casa, sossegada, então você pega os filhos e fala: vamos para o shopping, fazer o quê? Sei lá, vamos, entra no carro, cala a boca, bora. E aí, chegando no shopping, a gente foi, de loja em loja, ver algumas coisas aqui, ver o cinema. E tinha uma loja que a loja tinha saído e o shopping estava esperando outra loja contratar e alugar aquele espaço. Aí o que a loja fez? O que o shopping fez? Eu achei bastante interessante. Como tinha um espaço vazio, eles abriram as portas e colocaram uma galeria de pinturas, artes, ali naquele espaço, para que qualquer pessoa pudesse entrar. E eu falei para os meus filhos: vamos entrar ali e ver aquelas pinturas? Era uma galeria simples, pinturas assim, o pôr do sol, uma pintura assim de uma casa no interior, outro do mar, outro do pesqueiro. E a gente entrou, a gente analisou, a gente viu, comentamos e saímos. A palavra de Deus não é essa pintura. Ela não é algo que nós chegamos até ela, analisamos, conferimos, comentamos e damos as costas e vamos embora. E ela fica ali naquele quarto, naquela sala, enquanto o shopping desliga as luzes à noite
esperando o próximo dia, quando alguém vai ver e olhar para ela. A palavra de Deus é viva e eficaz. É ela que nos analisa. É ela que olha para nós. É ela que aponta o dedo e fala, está sujo aqui. O apóstolo vai dizer que as palavras de Deus é como um espelho. E a gente olha no espelho e a gente vê, se assusta com quem nós somos. E nós, especialmente em João 17, nos assustamos com quem Jesus é. E o coração que Ele tem com gente tão feia quanto a gente. Gente tão perdido como nós somos. Gente tão arrogante como nós somos. E Jesus olha para nós e Ele termina a sua oração antes de ir para a cruz, dizendo, Pai, eu queria e eu quero, e assim será que eles conhecem o quanto eu sou amado e, portanto, o quanto eles são amados por mim. Por que é que as Escrituras são centrais na igreja? Porque elas revelam o Salvador que nos ama. Isso você não encontra em outro lugar. Isso você não encontra em outra religião. Isso você só encontra nas Escrituras, palavra de Deus. O Salvador que nos ama. Se eu chegasse ao céu e eles me barrar na entrada e perguntar, Daniel, fala para nós, o que é que vocês sabem? Nos fale um pouco do seu conhecimento para poder entrar. Não que isso vai acontecer, mas se acontecesse. Hoje eu responderia 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. Deus é amor. Por que é que as Escrituras devem ser centrais na igreja? Porque o amor de Cristo é central. E são as Escrituras que revelam o amor. Obrigado, irmãos, pela sua atenção. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos. Porque na eternidade passada, o Senhor poderia ter olhado em qualquer outra direção e olhou em nossa direção e nos amou. E planejou o plano da redenção. E por causa disso, hoje, em 2025, estamos reunidos, estudando sobre a sua Escritura. Te louvamos e pedimos, abra os nossos olhos para o quanto somos amados em Jesus Cristo. Em nome de Cristo. Amém.